Seguimos e agora vamos ouvir, por meio das mesmas perguntas, uma opinião diferente com a doutora Gisele Soares. Gisele, bem-vinda mais uma vez ao nosso quadro. Obrigada, Elisa. Bom dia e bom dia ao elegantíssimo Tiago Anastácio. Vamos lá então aos temas de hoje. A Câmara dos Deputados rejeitou o texto da PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A versão que foi apresentada pelo relator desagradava os procuradores. Só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não se deu por vencido não e disse que o jogo só termina quando acaba. Vamos ouvi-lo. Temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota. Eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética. Todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais. Vamos analisar o que mudou em 3 votações para fazer uma análise política, né? O jogo só termina quando acaba. O jogo só termina quando acaba, Gisele Soares. Como você avalia, então, a discussão desse projeto entre os parlamentares e a possibilidade de alterar, né, a composição do Conselho do Ministério Público? Elisa, a primeira pergunta que eu me fiz é justamente qual é o interesse público real e qual é a necessidade da tramitação dessa PEC em detrimento de outras normas que aguardam votação, principalmente as reformas que são tão importantes nesse momento para o país, notadamente as reformas econômicas, a reforma administrativa e tributária. Para que e qual é o interesse de se alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público? Será que o Ministério Público não está atuando bem, não está atuando a contento? Será que a população está descontente com a forma como o Ministério Público vem atuando, vem combatendo a corrupção principalmente? Parece que não. O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, eles foram criados lá pela Emenda 45, em 2004, justamente para trazer mais controle, mais fiscalização, mais transparência e segurança para os respectivos órgãos. O Ministério Público da União, Federal, dos Estados, do Trabalho, Militar e também o Poder Judiciário. Essa composição atual do Conselho Nacional do MP já está composta por juízes, por representantes da sociedade, por pessoas com notável saber jurídico. Portanto, é uma composição bastante heterogênea justamente para trazer toda essa transparência e essa necessidade de controle. Aí a minha primeira discordância com a fala do Tiago, o Ministério Público controla a si mesmo. Essa foi a ideia original quando foi constituído ali na nossa Constituição Federal e depois com o advento do Conselho Nacional do Ministério Público, que veio justamente para reforçar essa autonomia administrativa, financeira, essa independência e a forma como os promotores atuam. Há maus promotores, como há maus juízes, maus advogados? Sim, há má conduta, sem dúvida nenhuma. E é para isso que foram criados esses órgãos, justamente para esse controle. Qual é o interesse efetivo, legislativo, de uma alteração neste momento em que estamos enfrentando uma pandemia, em que discutimos outras questões tão mais relevantes para o país? E aí, eu até cheguei a fazer uma provocação um tempo atrás para o Tiago, disse: Tiago, será que não é a hora de nós discutirmos algo maior, de nós debatermos eventualmente uma alteração da nossa Constituição Federal? Será que esse nosso legislativo atende realmente os interesses da população? Ou será que eles atendem sempre interesses próprios em detrimento dos interesses públicos, dos interesses dos cidadãos brasileiros? Então, acho que é uma discussão importante, não acho que esse seja o momento e acho que o real debate é discutirmos qual é o desenho estrutural institucional do país que nós queremos. 8h56. Vamos agora falar de fome, um assunto que é urgente para quem neste momento passa necessidade. E de que maneira o governo federal pode diminuir a fome dos brasileiros? O ministro da Cidadania, João Roma, confirmou que o Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro. E num valor que, segundo ele, será um valor mínimo de R$ 400. O ministro disse ainda que o programa não é eleitoreiro e que não vai furar o teto de gastos.
Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já pensa em pedir uma licença para gastar fora do teto e conseguir bancar o benefício até o fim do ano que vem. Enquanto isso, no meio dessas duas partes, o presidente da República afirma que ninguém vai fazer estripulia no orçamento. Vamos então ouvi-los. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Nós temos aqui disputas naturais, internas, tem gente que com um olhar um pouco mais político quer gastar um pouco mais, está certo, é a política, é a luta pelas suas visões, pelo voto. Fazemos a sincronização dos ajustes, de um lado as despesas obrigatórias, os salários, de outro lado o teto, ou pedindo um waiver com um número limitado, de pouco mais de 30 bilhões. Seguindo a responsabilidade fiscal, que é uma pauta que desde o princípio nós temos defendido, sempre declarando que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. O ministro da Economia usou o termo waiver, que quer dizer uma dispensa do cumprimento de exigências contratuais em empréstimos, ou até traduzindo, seria uma indicação de que Guedes busca uma dispensa para gastar fora do teto, ou minimamente de que esse cálculo seja revisado. Gisele Soares, de um lado temos a certeza de que brasileiros passam fome neste momento e fome não é política, fome não é nada disso. Fome é fome e é preciso tirar essa necessidade dos brasileiros e esse sofrimento. Mas é por meio de decisões políticas que essa solução pode ser resolvida. Como desenrolar esse nó e, de fato, tirar o dinheiro de algum lugar para bancar o projeto? Pois é, Elisa, esse é o desafio do ministro Paulo Guedes, é conseguir atender essa questão social que é tão relevante e que é absolutamente urgente dentro das medidas técnicas e de todas as limitações, inclusive jurídicas, que ele tem que enfrentar. Isso porque nós temos uma limitação quanto ao montante arrecadado, há uma série de leis que determinam para onde será destinada essa verba pública. Muitas dessas leis não admitem nenhum tipo de flexibilização e nós temos uma necessidade premente que surgiu e aumentou, inclusive, com a pandemia, os 30 milhões de invisíveis que surgiram e precisam ser assistidos. E aí cabe ao ministro Paulo Guedes conseguir fazer essa acomodação da necessidade social à possibilidade técnica sem aumentar, sem furar o teto de gastos. Ele traz algumas propostas, embora elas ainda não tenham muita especificidade, mas ele traz propostas de algumas soluções possíveis para a limitação, para o respeito à limitação do teto, e também fala desse waiver, desse perdão, que também é usado como um termo jurídico, justamente para conseguir uma flexibilização nessa limitação, no teto de gastos, e aí conseguir, então, providenciar esse montante que é necessário para o atendimento dessa população. É uma medida absolutamente urgente, é uma questão social que está incomodando todo o país e cabe agora ao ministro conseguir apresentar uma proposta técnica e também aliar as decisões políticas, porque a fala do ministro é bastante esclarecedora. Ele apresenta propostas técnicas, mas ele depende sim, e infelizmente muitas vezes aqui no nosso país, nós dependemos dessas decisões políticas e infelizmente nossos políticos têm olhado cada vez menos para a população, cada vez mais para os próprios interesses. E a gente tem visto, Gisele, as opiniões diferentes, né, que vão chegando. Eu citei aqui as palavras do presidente da República. Bolsonaro disse: ninguém vai fazer estripulia no orçamento. Aí o ministro da Cidadania disse que o valor deve ser mínimo de R$400, que o programa não é eleitoreiro e que não vai furar o teto de gastos. Mas aí aparece o ministro da Economia dizendo que é preciso arrumar um jeito, porque tem que tirar dinheiro de algum lugar, não sabem de onde. De que maneira, que tipo de, assim, digamos, engenharia financeira vai ser feita para viabilizar esse valor?
Pois é, Elisa, há sempre essa discussão. Medidas assistenciais são absolutamente relevantes, importantes e sempre muito urgentes no país. Mas a questão que sempre se coloca é até que momento essas medidas são populistas, até que momento o político não está se valendo dessas medidas assistenciais justamente pensando nas futuras eleições. A questão é que hoje a nossa população está bastante vulnerável. É preciso encontrar uma solução. O ministro Paulo Guedes recebeu o país já com um grande desafio econômico. Esse desafio aumentou muito na pandemia e agora ele se vê na sua exigência máxima de conseguir compor com um cobertor curto, com muitas limitações financeiras, como conseguir viabilizar. O Thiago fez uma sugestão muito interessante com relação às emendas parlamentares. Mais uma vez, interessante como os nossos políticos não conseguem olhar para a população e, eventualmente, oferecer essas sugestões, essas possibilidades de verbas que ainda podem ser remanejadas no orçamento para, então, serem destinadas a esse programa social que é tão importante. E não o fazem por quê? Porque, ao destinarem essa verba não seria populista do ponto de vista desses políticos que irão destinar as emendas parlamentares. Isso acabaria eventualmente se revertendo como um benefício eleitoreiro para o governo federal. E aí, ao pensarem sempre nos interesses próprios, a população é que sofre. Vamos então ao próximo assunto, agora 9h03. CPI da pandemia, Gisele Soares. Nós passamos aqui semanas e meses acompanhando diariamente e ao vivo na programação da CNN Brasil os depoimentos, não é? E todas as perguntas, os questionamentos dos senadores. E depois de mais de 6 meses, os depoimentos chegaram ao fim e o relatório final da CPI da pandemia foi oficialmente apresentado. O relator, o senador Renan Calheiros, leu um resumo desse documento, porque o documento geral tem mais de 1.000 páginas. O parecer final pede o indiciamento de 66 pessoas, entre ministros, ex-ministros e parlamentares, além de 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC-Log. O ponto principal do documento, e que na sequência eu quero questionar aqui a Gisele, foi o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 10 crimes. Vamos ouvir esse pedaço. A mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Foi fator que contribuiu, senador Girão, infelizmente, decisivamente para o alto índice de novos casos e de mortalidade no país. Um ato político não pode ensejar a criminalização de um presidente da República de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro sua questão de ordem. Infelizmente, ela está indeferida e o presidente vai ser investigado sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. Gisele Soares, na sua avaliação, o presidente precisa estar e fez todos esses atos que justifiquem o indiciamento dele e o nome dele no relatório final? Pois é, não é será investigado, já foi investigado ou deveria ter sido de uma forma muito mais técnica. Houve uma tentativa política de desgaste do governo federal durante todos esses meses da CPI. O objeto da CPI se perdeu completamente, infelizmente. Por quê? A Comissão Parlamentar de Inquérito nada mais é do que uma investigação. E qual é o objeto de uma investigação? Como é que se dá uma boa investigação? Uma investigação delimita um fato que será investigado e vai esmiuçar e buscar elementos relativos a esse fato. Todos os agentes que contribuíram para esse fato na medida das suas contribuições e participações e levantar indícios e provas que realmente se adequem e que demonstrem que esse fato é um fato criminoso e que há uma ligação direta deste fato com esses agentes e os resultados obtidos. Nada disso foi feito nessa CPI, não é isso que mostra esse relatório. Um bom relatório de investigação
Ele começa justamente descrevendo este fato que foi investigado e aí então vai demonstrando o envolvimento das pessoas, vai relatando quais são os indícios e provas que foram colhidos e fazendo justamente essa ligação entre as pessoas, a comprovação e os resultados. Se nós formos analisar como é que está a posição do Brasil em relação a todos os outros países do mundo, e essa é uma comparação razoável porque a pandemia afetou todos os países do mundo. Nós estamos numa situação muito parecida com os demais países, talvez até melhor do que vários países em certos aspectos. O governo federal providenciou o auxílio emergencial que possibilitou, inclusive, descobrir esses 30 milhões de pessoas vulneráveis que eram até então invisíveis ao sistema. O governo federal viabilizou a vacinação em massa, que está sendo uma campanha extremamente exitosa. O governo federal viabilizou todas as verbas para que estados e municípios exercessem as suas competências também para o combate à pandemia. O governo federal e os indiciamentos não trouxeram tipificações de crimes relativos à corrupção. Eles trazem citações, prevaricação, epidemia seguida de morte, enfim, uma série de crimes que tentam muito mais causar um impacto do que efetivamente apurar as ações ou omissões do governo federal no combate à pandemia e também a questão específica da situação que aconteceu no Amazonas, em Manaus. Então, esse relatório trará muito pouca contribuição para as investigações que já estão em curso pela Polícia Judiciária e também pelo Ministério Público, essas sim realizadas de forma mais técnica, mais precisa. Elisa, uma boa investigação, ela não pode envolver uma quantidade muito grande de pessoas, nem uma quantidade muito grande de fatos. Isso porque, justamente, ela acaba se perdendo e não conseguindo reduzir e ir ao detalhe, à minúcia e conseguir trazer esses nexos de causalidade que foram até mencionados pela Basília hoje, que são tão importantes e relevantes justamente para um possível oferecimento de uma denúncia e aí então um processamento criminal e eventualmente uma condenação. A responsabilização do governo federal neste liame de causalidade, ela será muito difícil. Esse relatório tem o condão muito mais de desgastar os indiciados, que são todos pessoas envolvidas no governo federal ou aliadas e apoiadoras do governo federal, parece muito mais direcionada do que efetivamente almejando o seu objetivo principal, que seria apurar indícios de provas de crimes efetivos e não de crimes inventados pela CPI. Gisele Soares, gostaria de lhe fazer mais perguntas e ouvir a sua opinião, mas o relógio que está aqui na minha frente diz que já são 9 horas e 10 minutos. Então eu me despeço de você. Obrigada, viu, por mais uma participação aqui no Liberdade. Obrigada, bom dia, Elisa. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.